em Cristo. A reflexão de hoje é sobre as palavras de Jesus em resposta ao questionamento que os fariseus e os herodianos fizeram a ele sobre o imposto. Dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E queremos então destacar as palavras de Jesus no texto de Mateus capítulo 22, versículos 15 a 22, onde temos então as palavras que diz: Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário, e Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram embora. Amados, a resposta de Jesus, deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é um convite para que os seus interlocutores abandonem os seus horizontes limitados e enfrentem o problema decisivo que é com Deus. Tanto os fariseus como os partidários de Herodes sabiam muito bem que Jesus não atuava como uma liderança política, mas como líder religioso. E como tal, eles nunca encontraram nele alguma falha, e nem em suas palavras, nem nas suas obras. Mas, ao mesmo tempo, notavam que a autoridade religiosa de Jesus era superior à autoridade que eles tinham ante seus partidários. Por isso, se empenharam a encontrar o quanto antes algum meio para desautorizar a Jesus ou desacreditá-lo junto ao povo. Para tanto, tinham que mesclar a religião com a política para conseguir o seu intento. Por terem falhado em denegrir a pessoa e a autoridade de Jesus nas ocasiões anteriores, desta vez acreditavam terem armado a cilada perfeita para Jesus, a questão do tributo a César. Se Jesus apoiasse o tributo imperial, se exporia ao ódio dos extorquidos judeus. Se não apoiasse, seria denunciado aos romanos como revolucionário e agitador do povo judeu. Magnificamente, Jesus calou os líderes judaicos com as célebres palavras: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com isto, Jesus estabeleceu a importante questão de que o cristão é cidadão de dois mundos: o terrestre, com todas as obrigações a ele inerentes, e ao mundo celeste, com todas as implicações que isto acarreta. O cristão não pode viver alienado no mundo, pois é sal e luz, vivendo para fazer um diferencial saudável na sociedade em que está inserido, mas sem se esquecer de sua cidadania celestial, atuando como embaixador de Deus
E isso, então, na linguagem do apóstolo Paulo, para com os que estão à sua volta, a começar pelo próprio lar, onde marido, esposa, filhos, parentes e amigos convivem firmados em Cristo, testemunhando o amor cristão. E diante de conflitos e reivindicações entre a autoridade deste mundo e a autoridade espiritual de Cristo como nosso Senhor e Senhor dos céus e da terra, devemos nos apegar às palavras de Jesus em Mateus 6,33, que diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, o reino de Deus e a sua justiça têm prioridade. Como também disse Pedro em Atos 5,29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas se as reclamações do mundo não se chocarem com as do reino de Deus, então o cristão deve atender às palavras. E nisto então, Paulo em Romanos capítulo 13, versículos 7 e 8, diz: paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, e a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Ou melhor, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, pois a expressão a Deus que é de Deus implica reconhecer o que devemos fazer para honrá-lo e demonstrar-lhe nosso amor. Sua vontade é que colaboremos na construção de um mundo mais humano, e isto implica denunciar o que é injusto, eliminar as estruturas injustas e pecaminosas e comprometer-se ou tomar parte em tudo aquilo que realiza o ser humano como pessoa e lhe confere a dignidade de filho de Deus. Escolhendo a Deus, viveremos a bem-aventurança e despertaremos outros para Cristo, pois agiremos pelo anúncio do Evangelho de Cristo, sendo guiados pelo próprio Senhor Jesus, como cantamos. Guia-nos, Jesus, teu caminho é luz, vacilar-nos não queremos, sempre a ti fiéis seremos. Toma a mão dos teus, leva-os para os céus.
precisamos da ação de Deus em nós. E por isso Jesus ensinou a orar o Pai Nosso, que queremos. Então agora também colocar diante de Deus as petições, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Amém.